Então, depois do petróleo, o café é a segunda mercadoria mais importante para a economia mundial, a bebida mais consumida após a água. Então, o café vem do fruto, né, fruto maduro da espécie do gênero café. E as principais espécies são o café arábica e o café canefora, que é robusto, também chamado café robusto. Então, alguns fatores que afetam a qualidade do café, né? É uma matéria-prima para um café de qualidade é constituída por frutos cerejas sadios e graúdos, e que esses ocorrem em ramos vigorosos. Da onde que a gente conhece um pouco plantação de café, né? Das novelas da Globo, históricas, que trazem, né, um pouco do pessoal colhendo e tal. Então, esse aqui é o café, né? A morfologia do café maduro. Então, o fruto maduro do café tem, de fora para dentro, a casca, né? O epicarpo, a polpa, o mesocarpo e o pergaminho, que é o endocarpo. A semente, endosperma, é contida no pergaminho e ainda envolta por uma película prateada, que é espermoderma. Portanto, tudo que se encontra entre a casca e o pergaminho é polpa, e nesse caso, mucilagem ou a goma é parte da polpa. Então, a gente quer a sementinha, né? Então, no amadurecimento, né? Após a gradação, a cor verde intenso passa para o verde cana, evoluindo para o vermelho ou amarelo conforme o cultivar. Ao aumento da síntese de açúcares, com alterações nos ácidos e compostos fenólicos, responsável pela astringência do fruto verde. Os constituintes químicos atingem teores que conferem características peculiares de maduração completa, destacando-se a presença da mucilagem, que é um hidrogel solúvel coloidal, parte integrante do fruto composta de 85% de água e 15% de sólidos, que é aquela película que vai meio que proteger a sementinha ali, né? Então, após a maturação, inicia-se a seca gradativa da mucilagem. Podem ocorrer infecções microbianas influenciadas principalmente pela umidade relativa do ar, tanto nos frutos da planta quanto aqueles já caídos. Então, produção dos cafés de qualidade, né? A melhoria do café, da qualidade do café requer foco em pontos críticos, nos quais se destacam alguns relacionados à colheita e preparo. Então, pretos, verdes e ardidos. Pretos, verdes e os ardidos. Os grãos normais, né, a gente diferencia. Então, são os piores defeitos que afetam o aspecto, a cor, o tipo e a bebida. A minimização da ocorrência dos grãos pretos, verdes e ardidos deve ser uma principal meta quando se objetiva a produção de bons cafés, sendo que as medidas a serem adotadas diminuirão também a ocorrência de outros defeitos. Então, muitas vezes a colheita é manual, né? Que todos os cuidados devem ser tomados a fim de preservar a qualidade do fruto. Uma fórmula colheita largamente utilizada no Brasil é a aderência total no pano, que eles estão tirando, né, com um pano na mão, aqui tirando os grãos. O aperfeiçoamento das colheitadoras automotizes e tracionadas visibilizou a colheita mecânica em terrenos com declividade superior a 15%. Então, eles vão chacoalhando aquela árvore, vai caindo, né, as sementinhas no chão do café, né, o fruto do café, e aí depois recolhe. Processo do pré-limpeza dos grãos colhidos, abanação manual dos grãos para sair folhas e outros dejetos, acondicionamento em saco de ráfia e acondicionado em big bags. Vocês estão vendo que ainda, apesar de passar, né, a planta depois, a colheitadeira, né, ou o agitador, igual tem que depois fazer, né, uma colheita, uma segregação do café. Então, ele vai ser lavado, né, a lavagem tem por finalidade eliminar o restante das impurezas e a separação com o uso da água por diferença de peso. Frutos verdes, verdes canas e maduros, mais pesados devido ao alto teor de umidade, da fração de boias, constituídas por frutos mais leves, ou seja, mal granados, brocados, passas e secos. Os frutos passos e secos podem estar com a qualidade comprometida por fermentações indesejáveis ainda na árvore. Então, esses de cima são segregados e os de baixo ficam. Então, alguns dos piores defeitos, né, da produção do café é a incidência de frutos pretos ou muito verdes. Os primeiros, os pretos, são ocasionados pelo tempo que o fruto permaneceu na lavoura depois de estar maduro, e os verdes pela colheita prematura. Ou se pode fazer, então, por via úmida, né, que são essas pré-lavagem, e aí depois se descasca esse cereal, né, desmucila ele, e aí fica só aqui o grãozinho, descascado ou não, e aqui a colheita por via seca. Então, trata-se do sistema de preparo mais difundido utilizado no Brasil. Após a colheita, o café é transportado para a unidade de processamento, passando por lavagem e separação.
obtendo-se 2 lotes, um de café cereja e verde e outro de café boy. Após essa etapa, os lotes do café separados são secos em terreiros ou secadores mecânicos. Que o primeiro dia, vocês vão ver aqui um pouquinho a diferença de cor, né, do primeiro dia para o segundo dia. Então, a diferença da secagem, né, dos grãos. Na fase intermediária da secagem do café, ainda há risco de fermentações indesejáveis, que está o tiozinho, né, passando para justamente deixar a entrada de ar, né, porque eles ficam, às vezes, um em cima do outro, daí os de baixo vão fermentar, vão secar diferentes dos de cima. E tem que deixar bem uniforme. Secagem no final do processo tradicional, né, os aspectos do processo de secagem no terreiro em diferentes lotes. Então, tu vê que ele é bem mais escuro no começo, até por causa do teor de umidade, ele começa a secar e ele vai ficar mais clarinho aqui no final. Secagem com pano, né, ao invés de fazer isso aqui, né, de ficar passando e tentando misturar, eles fazem isso aqui, eles amontoam, né, mexem, depois no outro dia abre de novo e organiza. Amontoa no final do dia, envelopa rapidamente, por causa do teor da umidade, para não pegar tanta umidade. Então, no passado, né, os cafés eram espalhados no terreiro e, devido ao calor oferecido pelos raios do sol, secavam. O processo era demorado e durava quase 3 semanas. Hoje, a secagem pode ser feita em secadores mecânicos. O café entra no compartimento a 140 graus, com 12% de umidade, e sai quase totalmente seco. Nesse momento, o café começa a ficar amarelado. Então, a temperatura para de subir e ele é levado para o processo de torra. Então, vai para a torra. O procedimento é todo controlado por operadores à distância. O café alcança a temperatura de 140 graus. Acontecem interações entre as proteínas, gorduras e açúcares presentes nele. O café, né, processo chamado pirólise, se prolonga até que o café atinja 240 graus. Nessa temperatura, ele é misturado a litros e litros de água. O líquido abaixa a temperatura até que ela chega a 65. Então, a interação molecular, né, acontece e reidrata o produto, deixando até 5% de umidade. Cada café possui uma curva de torra, então a temperatura e o tempo podem variar. Secos, os grãos descansam por 3 horas e perdem gás carbônico. Em seguida, são pesados e armazenados. Café, as regiões mais produtoras, né, sul de Minas, quase 50%. Região do São Paulo, norte de São Paulo, Paraná, Matas de Minas, Triângulo Mineiro. Quase todo café, né? Minas. Cerrado Mineiro, Matas do Espírito Santo, Bahia, Rondônia e outros. Se a gente for ver a produção dos países, né? Peguei aqui a safra 2016, 2017. Brasil é o primeiro, né? Com 32% mais ou menos da produção mundial de grãos de café. Depois vem de Vietnã, Colômbia e Indonésia. Quanto à exportação, o Brasil é o maior exportador, né? 25%, depois 20% do Vietnã. Tem uma estimativa. E aí vem quem que mais importa, a União Europeia e os Estados Unidos. Quase só os dois aqui somados dá quase, né, mais do que metade do café do mundo. Obviamente, como eles não plantam, né? Vocês podem ver que não tem nenhum aqui, nem da América Central, nem da Europa, então eles têm que importar. Tem um infográfico que eu achei muito maneiro, né, que vai trazer lá o preparo da terra, o plantio das mudas, a manutenção das plantas grandes, poda, adubação, controle de pragas, vem para a colheita, secagem pode acontecer em terreiros, suspensas, né, ou mecânica. 6. 7, beneficiamento, né, o fruto seco do café preparado para se tornar o café verde. O beneficiamento se faz em 2 etapas, limpeza e descamamento, depois encaminhado para classificação. Aí vem aqui para o 8, classificação, os grãos selecionados por tamanho e defeito, né, por tamanho e por defeito. 8, cadê o 9? Torra, submetidos ao calor, o grão verde se transforma no grão, né, marrom, e vai dar o flavor, aroma, perfume. Vem para o blend, mistura, moe, embala e vai embora com transporte. Então, na nossa xícara, 90% do café consumido no Brasil é coado e 2 é a blenda mais consumida do mundo depois da água, né, o café. E aí, eu achei muito maneiro as reportagens, né? Fermentação do café pode ajudar a transformar o sabor da bebida. Né? Enfim, na América,
Os produtores de café lavado consideram os tanques de fermentação servem para remover biologicamente a mucilagem, que é a camada externa, preparando o café para uma fermentação uma secagem mais rápida. No entanto, a indústria do café, a fermentação está relacionada à reação microbiana de leveduras e bactérias, que destroem os açúcares da mucilagem, processo que pode produzir ácidos que adicionarão complexidade ao café. Então, o que o pessoal testou? Né? Uma fermentação controlada. É realizada com leveduras específicas, deixada em uma quantidade de tempo controlada, ajudando alguns grãos, principalmente aqueles que tiveram problemas durante os processos de lavoura, a receberem boas pontuações nas avaliações. Então, aqui é a pontuação deles, né? A avaliação sensorial deles. No caso de produtores que usaram leveduras lativas, que trabalham com fermentação natural dos grãos, com micro-organismos presentes na fazenda, já alguns utilizaram leveduras do vinho, adicionaram leveduras do vinho na hora da fermentação. E aí eles tiveram um processo um pouquinho diferente, tiveram outro sabor para aquele café final. Outra reportagem, que maneira, que o café ganha gosto de chocolate e caramelo com um fungo extraído do próprio grão. Daí tem aqui toda a reportagem, né? O que eles fizeram? A Ocoff, que eu acho que agora vocês já conhecem, porque ela já cresceu bastante, né, no mercado, é uma das grandes produtoras de café especial no Brasil. Importa a levedura de cerveja dos Estados Unidos para produzir lotes para exportação para a Austrália. Segundo aqui o Edgar, né, superintendente da empresa, estão produzidas 200 sacas a 60 quilos por ano com esse método. Começamos a trabalhar 3 anos com a levedura, mas temos mais lotes nos quais adicionamos outros produtos para modificar o sabor. A levedura, na forma líquida, é misturada aos grãos naturais, descascados e despolpados. No café despolpado, o processo dá origem a sabores frutados. Como outros tipos de grãos, o resultado é uma bebida com notas de chocolate e caramelo. Esses cafés são exportados a um preço que oscila de R$ 1.200 a R$ 1.500 a saca de 60 quilos, o que dá entre R$ 20 e R$ 25 mais ou menos por quilo de café. Uma saca de grão comum vale em torno de 340. É uma demanda de clientes que querem algo diferenciado. Então, né, quase 4 vezes aqui o valor do preço normal do café. A levedura obtida pela UFLA, né, deve ser adicionada ao ECOF, diz o superintendente da empresa. Dessa maneira, não seria mais necessário importar o produto. Poderíamos ampliar o volume, né, e o café seria menos burocrático e trabalhoso. Então, o que eles fizeram? Às vezes, apenas usar as leveduras nativas, né, fizeram o uso de leveduras de café, de cerveja, de vinho, né, que é um subproduto também da indústria da bebida. E logo adicionaram para justamente ver que sabores, que odores, que flavors dariam diferentes ao café. Deu certo, né? Pelo visto deu. Aqui tem só uma receitinha, né, de como é que é feito o café gourmet ou especial, né? Do agricultor ao café, passando pelo comprador degustador, que avalia a pontuação dos grãos, determinando se ele é um café especial, até chegar ao torrefador de café e o barista, há etapas que precisam ser supridas, né, para ele ser superior. Então, o café especial, muitas vezes confundido com o gourmet, apresenta características como sabor mais acentuado e intenso, aroma envolvente, né? Sabor levemente adocicado, grãos 100% arábicos, é um tipo de espécie, embalagens mais sofisticadas, né, que promovem, né, a oxigenação, válvulas preventivas. Além disso, que o café seja considerado especial e diferenciado, ele segue algumas regras. Tem uma instrução normativa, então, para o café especial. Então, enquanto os grãos de café comum são misturados entre os arábicos e robustos, o café especial recebe 100% o tipo de grão arábico. Isso indica porque essa espécie tem, né, um maior potencial de sabor, um aroma mais agradável. Então, estão sabendo tudo sobre café. Dúvidas, gente? Curiosidades? Ô, professor, é fácil plantar café, tipo, aqui na região da Serra? Não, não cresce. Tem que ser calor e clima seco. Pensei que É dava. bem difícil de crescer. Por isso que dá quase só lá em Minas, São Paulo. Tentou se plantar em quase todo o Brasil na época, né, na época glória do café, né? E não pegou. Tá. E o Tava legal, vendo. não sei se vocês Pode falar. perceberam, mas tem café agora de R$ 1 a 1.000. Ah, eu já tomei esses expressos aí feitos na hora. Que troço ruim.
Ruim não, é muito forte o café. É muito forte, eu também não gosto. É bom o Mas cheiro, assim, mas o gosto, meu Deus. tem um plantador que o cara é colombiano ou é cubano, não me lembro. Que é conhecido nosso, da família, assim, que ele vende o café a R$ 1.000 o saco. O saco de 500 ml, de 500 gramas. E eu provei, tipo, eu não sou entendedor de café. Achei legal, assim, tipo, tô tomando um café de R$ 1.000, né, que acho legal. Mas eu não diferencio. Diz que bons tomadores de café diferenciam, tanto que pagam, né? Tipo, Mas eu já comi. Tipo, tem um amigo meu que ele tem café, né, aqui na cidade. E daí ele também tem esses café expresso. Eu peguei uma vez com ele um saquinho, né? Só pra ficar mascando o café, porque ele vem torrado, né? Dá pra tu ficar. Daí eu fico mascando, eu fiquei um tempão ficando mascando café. Mas eu também não vi quase um diferença. tabaco. Eu não vi diferença alguma pro café, pro café passado. Eu também não sou nada especialista. Tanto que eu coloco açúcar, né? Dizem que isso é o maior crime. Não, açúcar não dá, professor. Não, não dá pra botar Não, eu açúcar. coloco mais açúcar que café dentro da xícara. Tinha mais alguém querendo falar e eu atrapalhei. Ah, não, tu tava falando de café especial, eu tava vendo. Eu acho que foi no Globo Rural, não lembro onde é que foi. Aí tava mostrando nos lugares lá que tinha um homem que ele tinha tipo uma vanzinha assim com um laboratório de química móvel. Ele tinha vários testes de pH e não sei o quê. Aí ele ia nas fazendas e tipo ajudava os agricultores a tornar os cafés especiais, né? Daí tipo elevava o preço absurdamente. Porque o café normal Sim, vale pouco, né? Esses cafés agora valem um monte, eles separam por. Aí esse aqui é mais ácido com, sei lá, notas de tal coisa. Que nem o vinho, né? Tem sim, o muito isso. café virou o novo vinho, exatamente. Uhum. E até na colheita, assim, o que acontece? Tem muito ainda no Brasil essa colheita mais manual, né? Que sempre foi feita desse jeito. Tipo assim, nesse café, sei lá, eu vou lá e faço uma proposta de comprar da Laura a R$ 60 o quilo. Então o cara já sai com aquilo ali vendido, entendeu? E ele nem sabe como se especializar ou fazer um café diferenciado, um café mais gourmet, né? Então fica muito longe, assim, do. A gente vai ver isso para o cacau também. Fica muito longe da evolução do café que a gente vê, né? Algumas empresas que vão lá, que, né, conseguem investir num café mais. Só que, se tu pensar na população geral brasileira, quem é que vai pagar, sei lá, R$ 30 um saquinho de café? Né? É difícil, assim, é um público mais refinado, né? A maioria do pessoal ele vai comprar café comum, né? Para tomar em casa, Tá passar 15 e já tá um rico. café normal. É, o café normal tá caro já. Já tá caro, é. Então imagina um mais gourmet, né? Uma coisa é tu, né? Eu tenho uma cafeteria. O pessoal lá em Minas tem muito, né? Esses cafés bem mais top, especiais, enfim. O pessoal já vai para lá, São Paulo e Minas. Mas aqui, assim, nos interior, a gente costuma ainda tomar o café que tem, né? Mas tem crescido, assim, se vocês forem até nas cafeterias, né? Drinks com café, bebidas de café gelado, né? Cresceu muito, assim, nos últimos tempos. Não, não, Então, não é dá um pra tomar mercado. cerveja com gosto de café, que, meu Deus. Tem até isso. Bom, tem com erva mate, né? Tem cerveja com Eu tudo já hoje. tomei, que troço ruim. Sim, também não gosto. E tem a cerveja torrada, né? Mesmo que, É, que eu ia tem um dizer, gosto de café, né? é essa daí, lembra? Acho que Bock, eu acho que é uma cerveja escura. Uhum. Eles torram os grãos, né? Uma coisa assim. Isso, eles torram o grão do malte. É, eu não gosto, sinceramente, eu acho esquisito. Também não. Tanto que meu marido é doente por Guinness, porque ele morou na Inglaterra quando ele tinha 6 anos. Aí, tipo, nem sabia o que era cerveja na época, mas tudo bem. E aí um dia a gente foi num bar, assim, ele, nossa, eu vou comprar um pint de Guinness. Gente, eu tomei um gole, que é a cerveja inglesa, né? Meu Deus, eu achei assim um cafezão, um tiro, né, no estômago. E eu disse pra ele, obrigado. E tal. Daí ele falou, que o inglês tem muito esse hábito de tomar o café, como tomar bebida forte, né, whisky, coisas. Então, para ele a cerveja também é mais forte. Então, imagina o café, né, o Eu café. já tomei destilado com café. Aí é bom, mas cerveja não. Então, vai do hábito, né? Mas não é assim, ai, que delícia. Para mim, ao menos. Mas vocês viram, tem gente pagando R$ 1.500, né, o saco do café. Então, quer dizer, público tem, né? Então, torramos e fermentamos o café, vamos torrar o cacau. Então, o cacau, que é o cacoeiro, ele começou sendo cultivado pelos índios, né, astecas no México e maias na América Central, que eles diziam que ele tinha uma origem divina, esse fruto. Era a lenda deles.
Então, lá, né, o botânico sueco, em 1707, ele vai classificar o fruto do cacau como Theobroma cacau, e o nome veio dos incas, se eu não me engano, que quer dizer alimento dos deuses. Então, é que realmente, para mim, o alimento dos deuses é o que resulta do cacau. Né? Então, características da planta. É uma planta alta, de até 6 metros, muito ramificada, com folhas longas, até 25 centímetros, flores rosas, amarelas brancas, amarelas e rosáceas, um fruto alongado de até 20 centímetros, com até 300 gramas. Tem a mesma característica do café, né, que é a mucilagem, e ele origina de 20 a 40 sementes. Uma característica do grão do café, diferente do grão do café, o cacau ele gosta de regiões úmidas e com pouco sol. Se ele pega muito sol, ele acaba secando muito rápido. Então, o que alguns agricultores fazem? Plantam eles nos meios das florestas, no meio das árvores. Em vez de desmatar para plantar café, eles conseguem fazer uma plantação dentro da própria floresta, que ele gosta de sombra. Então, reza a lenda, né, que o cacau veio de origem amazônica, na bacia amazônica, nas regiões de clima tropical e úmido. Do sul da Bahia, ele começa a ser plantado lá em meados do século XVIII e na África, em meados do século XIX. E aqui está a região, ó, clima seco e úmido, aonde nós podemos ter café, incidência de café. Então, se a gente for pegar, né, a evolução do cacau em milhões de toneladas, então na Bahia o auge aconteceu nos anos 80, havendo um declínio nos anos 90 devido à vassoura de bruxa, que era uma praga que deu no café. E aqui agora, mais perto, né, dos anos de 2020, a gente pega aqui, o Brasil cresceu um pouco, a Bahia diminuiu um pouco, mas o Pará cresceu. Então, o Pará, a produção tem crescido muito desde os meados dos anos 2000 e já se aproxima da Bahia. Por que isso? Porque o Pará, né, também tem agora nas regiões mais úmidas se começou a plantar justamente dentro das próprias florestas, em vez de desmatar. Então, os frutos têm coloração laranjada, verde na juventude, amarelo na maturidade ou roxo ou laranja. 1 quilo de cacau comercial para conseguir 1 quilo de cacau comercial, a gente precisa de 15 a 31 unidades do fruto. A semente do cacau pode ser episóide ou ovoide. A semente tem de 2 a 3 centímetros de comprimento e é sempre recoberta pela mucilagem, que é branca, de sabor açucarado e ácido. Então, aqui é o fruto e aqui as amêndoas já, no final. Então, a semente é o principal fruto comercializado, seguido da manteiga, da torta e do pó. Então, a polpa do café é rica em açúcares, né, que pode ser utilizado para geleias, vinhos, licores, suco, enfim. Então, a gente vai ter aqui o cacau seco, o cacau sem casca, né, expondo a semente, a manteiga do cacau, o cacau em pó e a mistura da manteiga com o cacau formando chocolate. Então, cacau no Brasil, né, o cultivo teve início oficial em 1979, começou no Pará, mas na época o solo era muito pobre para cultivo, então ele vai para a Bahia. E aí na Bahia ele tem uma boa adaptação ao solo e ao clima, e hoje a Bahia é a região que produz 95% do cacau brasileiro, ficando atrás do Espírito Santo e Amazônia. O Brasil é o 5º maior produtor de cacau do mundo, atrás da Costa do Marfim, da Gana, Nigéria e Camarões. Então tem duas espécies, né, o crioulo e o forasteiro. O crioulo espalhou-se em direção ao norte, América Central e Sul do México. Frutos e sementes grandes com superfície enrugada. O interior é branco ou violeta e cultivado pelos índios astecas e maias. O forasteiro espalhou-se da bacia amazônica para baixo, em direção às Guianas, considerado o verdadeiro cacau brasileiro. Frutos ovoides com superfície lisa, imperceptivelmente sulcada ou enrugada. O interior das suas sementes é violeta escuro ou muitas vezes quase preto. Então aqui tem um cacoeiro, né? Aqui o cacau, as sementes expostas, os nibs e os grãos. Então, do cacau vem o chocolate, né? Que é uma suspensão de partículas sólidas, açúcar, sólido de cacau, sólidos de leite, em uma fase gordurosa contínua. Também contribui o aroma, essa fase gordurosa, né? Ao aroma, sabor, cor e também promove, né, a forma do produto final. Deve fundir rápido e completamente em temperatura próxima do corpo humano. Caso contrário, poderá promover um pobre desprendimento de aroma-sabor e provavelmente um residual ceroso.
Quando a gente compra um chocolate de não tão boa qualidade, né? O que acontece na nossa boca? Fica aquele gosto, né? Aquele residual de manteiga, assim, parece que tu lambeu uma manteiga. Então, as matérias-primas são o licor, obtido do refino da massa do cacau, a manteiga do cacau e o açúcar, podendo-se ou não adicionar leite e derivados lácteos. Processo de pré-operação do cacau. Pré-processamento. Colheita, corte do fruto, extração da polpa e semente, fermentação, secagem e amêndoas fermentadas e secas. Então, os frutos maduros é determinado pela cor, né? O verde vai para o amarelo e o roxo, o vermelho e roxo vai para o alaranjado. Então, aqui a colheita do cacau. E a quebra dos frutos. São retiradas das sementes a polpa aderida, que serão submetidas à fermentação. O período entre a quebra e o início de fermentação não deve ser superior a 24 horas. As sementes das quebras em dias diferentes não devem ser fermentadas juntas. Ela pode ser feita por manual, né, por faca, ou impacto, ou mecânico. Tem um carinha cortando com a faca, mas também tem o impacto, né, onde bate numa pedra mesmo, num grão. Que o pessoal cortando, né, também o cacau, e separando os frutos. Então, a fermentação do cacau, né, o fruto maduro após a colheita é fermentado. A fermentação pode ser feita ao ar livre. O micro-organismo vai ser aqueles que já estão, né, no próprio grão. Bactérias lácteas, bactérias acéticas, leveduras e as polifenil-oxidases, né, são as enzimas que vão participar. Dura de 3 a 10 dias para mudança de consistência, perda do sabor amargo e acentuação dos aromas. Então, como é que é feita essa fermentação dessas sementes? É uma das partes artísticas de como se faz o nibs de cacau. Após abrir os frutos e retirar as sementes, é necessário fermentá-lo. Para extrair todo o potencial, né, de sabores de cada grão, é importante que a fermentação seja feita de maneira correta, principalmente se for para o chocolate. O processo de fermentação esteriliza a semente e ajuda a retirar substâncias presentes na semente do cacau que podem afetar o sabor do chocolate. Taninos, por exemplo, fazem que o chocolate tenha um sabor astringente, como se o cacau não estivesse maduro o suficiente. Uma boa fermentação ajuda a reduzir esses teores de taninos das sementes e dá um sabor mais encorpado. Então, como é que começa? Sementes são colocadas em recipientes de madeira, onde propiciam a fermentação natural dos grãos. Utilizando os próprios micro-organismos das sementes, as sementes ficam expostas ao ar e devem ser mexidas de tempos em tempos. Então, dentro aqui das caixas, deve ser mexido para que seja uniforme, né, o processamento, a quantidade de ar dentro da caixa. Então, tipicamente, né, o tempo de fermentação dura de 5 a 7 dias. Durante esse tempo, o grão muda drasticamente de cor. De clarinho, né, ele vai passando para um vermelho e vai para o preto. Diferença de grãos bem fermentados e grãos mal fermentados. Então, são bem evidentes. A gente pode ver que são bem diferentes aqui internamente, né? Os que foram bem e os que foram mal fermentados. Alguns substratos compostos fenólicos, né, que as polifenil-oxidases auxiliam, né, que são encontrados tanto no café quanto no cacau. Né, as polifenil-oxidases, elas vão produzir os fenóis, que vão produzir, por sua vez, as ortoquinonas, que vão dar os pigmentos escuros e insolúveis ao café e ao cacau, né, são comuns. Então, a gente vai ver aqui várias operações, né, que a gente vê até ter os pigmentos marrons. Então, a fermentação do cacau, elas podem, né, ser acontecidas de várias formas e elas têm o mesmo objetivo do que a fermentação dos nibs de café, que é justamente diminuir a mucilagem, né? Então, as sementes revestidas da polpa são empilhadas em montões ou caixas, aqui, né? Antes a gente viu em caixa, e agora em montões, em cima das próprias folhas do cacau, do cacoeiro, né? Elas são deixadas ao natural. É um sistema mais primitivo, são utilizados de 10 quilos a 2 toneladas, e a massa é removida com varas de bambu, de tempos em tempos, para oxigenação de tudo. Né? Esse aqui é o sistema em caixa, que a gente já viu, né? O fundo é perfurado para sair a umidade. Lotes de 200 quilos a 1,5 toneladas, com mais ou menos 1 metro de altura. A massa é transferida de uma caixa para outra com pás de madeiras, em um total de 3 caixas. Então, a microflora vai depender, né, das condições existentes com a atividade microbiana, bactérias produtoras de ácido lático, de ácido acético e bactérias esporulantes. Para a semente de forasteiro, de 5 a 7 dias,
com duas fases bem distintas, né, de fermentação, a fase anaeróbia e a fase aeróbia. A anaeróbia, as leveduras vão ser as principais fermentadoras, principalmente dos açúcares, né, da polpa, em etanol. A inibição do crescimento de outras leveduras, né, de outras bactérias, principalmente, né, para justamente ela se autoesterilizar. Vão acontecer a liberação de enzimas do conteúdo intracelular, pectinases, protease, etc., que vão dar o sabor e o aroma típico do cacau. Saccharomyces cerevisiae e Candida brusei também são predominantes na Bahia, e foi observado o crescimento de bactérias lácteas, né, lactobacillus, leuconostoc e acéticas. E a fase aeróbia, o crescimento de bactérias que oxidam aquele etanol ácido acético e posteriormente CO2 e água. Normalmente aumentam a temperatura até 40 graus, e a partir do segundo dia, né, é necessário remover essa plantação, né, esses grãos, para evitar que a temperatura ultrapasse 45 graus. Então, se faz uma aeração dessa massa e maior uniformidade. As sectobactérias da contaminação natural produzem ácido acético, que se difunde no tegumento e que envolve as amêndoas, tornando permeável e possibilitando a ação das polifenilooxidases. Então, amêndoas com coloração rosa intensa e aroma agradável de vinagre. Aqui tem, né, as leveduras, álcool, a pectinase começa para a degradação da mucilagem, e as bactérias acéticas vai seguir toda aqui, né, as rotas até os flavors, precursores, e diminuir a astringência do café. Fenômenos físicos e bioquímicos que ocorrem durante a fermentação. Então, a primeira delas vai ser aquela remoção da polpa, né, dessa mucilagem. Morte do embrião, diminuição do amargor da astringência, formação dos precursores de sabor, diminuição dos alcaloides, né, estimulantes, alucinógenos e oxidação dos compostos fenólicos. Então, esta carinha aqui é responsável pelo que a gente conhece hoje como sabor e odor de chocolate, que é a teobromina. Esse cara aqui. Então, o cacau em pó tem 2% de teobromina e 0,2% de cafeína. Aqui tem toda, né? Como é que acontece na polpa, polissacarídeos, atividade microbiológica, produzindo etanol, ácido acético e ácido lático. Então, tem a bromina e a cafeína. Então, tem taninos, antocianinas, né, na semente, proteínas, peptídeos, aminoácidos, né, atividade enzimática, morte do embrião, liberação das substâncias. Então, se seca esse cacau, né, para diminuir o teor de água, arejar as sementes para impedir a formação de bolor, ou secagem natural aqui, né, também dos terreiros. Que tá ele misturando. Que o grão já sequinho, sendo separado. E aí depois ele é torrado, né? Fundamental na obtenção das características de qualidade de chocolate e desenvolvimento do potencial aromático da amêndoa. É uma operação térmica caracterizada pelos seguintes fenômenos: perda do teor de água, diminuição dos ácidos voláteis indesejáveis, principalmente o ácido acético, inativação das enzimas que podem degradar a manteiga de cacau, desenvolvimento de aromas desejáveis da reação de Maillard. O que é a reação de Maillard, lembram? Nitrogênio e carbonos, né? Então, a gente quer justamente que ocorra agora, que vai dar o cheirinho de caramelo. Né? Precursores formados na etapa de fermentação e desenvolvimento da coloração típica do chocolate. Daí as nibs, né, as moagens no cacau, as sementes são torradas passam por um moinho, que vai formar os nibs. Dão origem a uma massa pastosa de alto teor de gordura, mais de 50%, e aroma característico de cacau, que é uma chamada, né, a massa do cacau ou líquor de cacau. Uma vez solubilizada e prensada, a massa se transforma em produtos distintos: a manteiga de cacau para a elaboração do chocolate e a torta de cacau para o chocolate em pó. A massa de cacau que não foi solubilizada segue outro caminho. Moldada em tiras, passa por um túnel de resfriamento, quebrada em pedaços irregulares, transforma-se em tablete de cacau integral usado no preparo de chocolates. E aqui tinha uma curiosidade, né? Como é que é feito chocolate? Açúcar, tempero, o que é de bom e cacau? Não, a receita é muito mais complexa, né? Apreciado no mundo todo, o chocolate é um velho conhecido da humanidade. Acreditava-se que os astecas foram os primeiros chocólatras da história. No século XVI, eles já coletavam sementes de cacau para fazer o choco-out,
Um drink afrodisíaco só podia ser bebido por imperadores. Ao contrário dos chocolates de hoje, a bebida azteca tinha um sabor amargo e apimentado, pois era preparado com vinho ou purê de milho e pimenta. Afirma o industrial, né, enfim, da Associação de Chocolates. Em 1528, colonizadores espanhóis levaram a novidade para a Europa, adocicando a mistura com canela e baunilha e servindo uma bebida quente. Por volta de 1700, ao chegar na França e Inglaterra, a invenção ganhou leite e se espalhou pelo mundo. Décadas depois, em 1765, começou a fabricação de chocolates em barra nos Estados Unidos. No Brasil, o cultivo do cacau teve início no século XIX, na região de Ilhéus, no sul da Bahia. Hoje, o país consome cerca de 310 mil toneladas de chocolate ao ano, algo em torno de 1,8 kg por habitante por ano. Além de saboroso, o chocolate é uma excelente fonte de energia, sais minerais, potássio, fósforo e magnésio. O drama é que, apesar de tanto benefício, o excesso traz, né, pneuzinhos indesejados, porque ele é bem calórico. Nem vou ler essa parte ruim. Então, aqui traz, né, também um infográfico bem bacana. Primeiro, né, o chocolate, para o processo de produção de chocolate, tem início nas fazendas de cacau, retirada das amêndoas, sementes dos frutos servem de matérias-primas. Cada cacau contém de 20 a 50 sementes, alto teor de gordura e água. Então, para se eliminar o líquido, eles passam pelo processo de secagem ao sol por 8 dias. Depois de secagem, as amêndoas são sacadas e levadas para a indústria. Na fábrica, a primeira fase da produção é a torrefação, né, que é onde acontece o aquecimento, e faz surgir o aroma peculiar de cacau. Depois, as sementes são descascadas, passam por moagem, etapa que as sementes são picadas em pedacinhos minúsculos. Como as frutas têm um teor de 50% mais ou menos de gordura, o produto resultante da moagem não é um pó, mas uma massa pastosa e perfumada, que é ela que vai dar origem aos diversos tipos de chocolate. Depois vai, né, para uma massa de prensagem que separa o ingrediente de dois produtos. A primeira é a manteiga. É a manteiga. Cadê? Aqui. Que será reintroduzida na próxima etapa. A segunda é uma massa, uma torta de cacau, uma espécie de bolo que se esfarela facilmente. Parte dela é dissolvida e misturada ao açúcar para se fazer chocolate em pó. Uma outra é resfriada e quebrada em tabletes são utilizadas na fabricação de chocolate. 5. Conhecida como malaxação, começa a diferenciação entre os tipos de doce. Na produção de chocolate preto, a torta e a manteiga de cacau recebem leite e açúcar, formando a massa de chocolate tradicional. Já o chocolate meio amargo leva todos os ingredientes menos o leite. Já o branco é feito apenas com manteiga de cacau, açúcar e leite. 6. Em qualquer tipo de chocolate, a massa resultante passa por cilindros de refinação, onde os açúcares de cristal da mistura são triturados e quebrados em partes microscópicas. Isso mistura a textura do leite, deixando bem mais mole e gostoso ao comer. Após a refinação, aparelhos conhecidos como agitadores mantêm a massa em movimento, retirando a acidez e a umidade do doce. Deixa eu ver se eu não caí, porque meu WhatsApp tá dele bombar lá. Não caí, ufa. Que às vezes é vocês me avisando que eu caí. Então, depois disso, né, o chocolate passa por diversas trocas de temperatura para cristalizar a manteiga e deixar a pasta consistência ideal para ser moldada. Então, vamos lá. Kiss. Não vale chocolate, né, porque afinal tô longe de vocês. Tcharam, que pena. Chocolate natural é vendido em pó ou em pasta? Ao menos um chuta. Pó ou pasta? Não é os dois? Tcharam. Geralmente em pasta. Na verdade, não existe cacau em pó. As amêndoas do cacau possuem cerca de 50% de gorduras saudáveis e assim são moídas para produzir uma pasta parcialmente líquida. Impossível de ser pulverizada. É pegadinha, né? O licor de chocolate tem álcool? Sim ou não? E aí, gente, um chute? Sim. Sim? Sim. Não! Não, O chamado licor de cacau, eu já ia comer uma. Denominado massa de cacau ou pasta de cacau, é um produto obtido pela moagem do cacau, que passa por um processo mecânico, que dará origem a uma pasta homogênea. O produto obtido não é alcoólico, e assim como a manteiga e o cacau em pó, é subproduto da amêndoa do cacau. Qual a diferença entre chocolate branco e um escuro? Um é torrado e fermentado e o outro não?
Ou o primeiro só tem manteiga e nada de cacau? Letra B. Bem, isso aí. Chocolate branco é só manteiga de cacau, né? Que consiste basicamente em gordura, açúcar e leite em pó. Sabiam que o chocolate era fermentado? Não. Pois é, eu quando comecei lá na Bioprocessos, eu também, né? Comecei a dar aula, todo mundo ficava, nossa, mas nem sabia que o café era fermentado, muito menos chocolate, né? Dúvidas de chocolate ou só fome? Só um pouquinho que eu vou pegar meu WhatsApp e ver o que tá acontecendo no mundo. Pronto. Nada, gente. Deu vontade de comer chocolate aí também? Chocolate eu levava, tá? Pra aula, o café eu me negava, porque, né, se eu fosse levar 2, 3 tipos de café, eu ia à falência, né? Mas chocolate eu levava, uns ruins e uns bons. E aí o sorteio conforme a pergunta. Vamos puxar? Puxar bem rapidinho, só umas curiosidades. Então, o que é chá para começar, né? Vamos ver aqui o que é o chá preto e o chá verde, que são os mais comuns. Ambos são feitos da folha da planta Camellia sinensis. A principal diferença entre os dois é que o chá preto é fermentado e o chá verde não. Para fazer o chá preto, as folhas são enroladas, depois expostas ao ar, para desencadear o processo de fermentação. Eu não sei se vocês notaram, mas tipo, para nós da Bioprocessos, fermentar algo é anaeróbio, né? Mas para o pessoal de alimentos, fermentar algo é deixar o micro-organismo atuar em cima de algo, substrato, transformar no substrato. Só porque às vezes aparece, sim, dúvidas. Por que essa diferença? Porque nós entendemos, né, que uma fermentação vai ocorrer na interna da levedura da bactéria. O pessoal de alimentos entende um pouquinho diferente, que a fermentação é algo que transforma o substrato em um produto diferente. Mas enfim. Então essa reação faz com que as folhas fiquem marrom escuras e permite que os sabores aumentem e se intensifiquem. Por outro lado, o chá verde é frito para evitar a fermentação, o importante é muito mais leve que o chá preto. Então, o chá preto é obtido das folhas e brotos mais velhas da Camellia sinensis. A diferença das outras bebidas está na forma como ele é elaborado. Então, a erva é colhida e passa por um processo de murchar, que dura de 12 a 20 horas, e em seguida enrolada à mão ou em máquinas especiais. Depois, a planta segue para a oxidação, onde as folhas e os brotos se modificam em contato com o oxigênio. Nessa fase, são produzidos tipos de polifenóis, que dão origem à cor e ao sabor da bebida. Desta forma, o chá adquire cor avermelhada e sabor característico. Quanto mais longo for esse processo, mais suave será o paladar. Esse método de preparo resulta em uma fermentação maior e o chá preto tem antioxidantes menores que os demais chás, além de uma quantidade maior de cafeína. Quando a oxidação finaliza, as folhas secas, né, seguem para o invase. O chá preto é uma bebida suave com notas de defumado, cacau, madeira e tabaco. Outros apresentam sabores como cranberry e hibisco, que trazem notas frutadas e complementa com nuances florais. Então, qual dos dois é mais saudável? Então, a planta, né, essa Camellia sinensis, é uma árvore que se originou no Sudeste Asiático, em países como China e Índia, onde o clima é mais ameno e úmido. No Brasil, onde o clima também é favorável, existem plantações que crescem de forma natural e outras são cultivadas. As folhas da Camellia sinensis são a planta base para os chás mais tradicionais que bebemos todos os dias, né? O preto, o verde e o branco. Então, por que o chá, né, a gente tem esse costume de tomar esses chás? Tanto o verde quanto o preto são ricos em antioxidantes, chamados polifenóis. Então, ambos, mais especificamente, contêm os flavonoides, que é um grupo de polifenóis. No entanto, eles se diferem no tipo e na quantidade. Por exemplo, o chá verde contém uma mistura muito maior da
EG, CG, enquanto o chá preto é teoflavinas. Estudos demonstram que os flavonoides do chá verde e preto protegem o seu coração. Um estudo realizado em animais demonstrou que o chá verde e o preto tiveram a mesma eficácia na formação de placas, na prevenção da formação de placas nos vasos sanguíneos. O mesmo resultado, no mesmo estudo, descobriu que ambos os tipos de chá ajudam a reduzir o colesterol LHD e os triglicerídeos. Então, o chá branco é produzido também das mesmas folhas, né? Só que mais novas e dos brotos, a parte mais nobre da planta. Então, a coloração prateada desses brotos e folhas faz com que recebesse o nome de chá branco. A planta não passa por fermentação e, por isso, conta com uma ação antioxidante mais forte e uma menor quantidade de cafeína. Os processos para preparar a planta são vaporização parcial e secagem na luz natural. Para aumentar o metabolismo, por conter cafeína e estimular a queima de gordura, são substâncias que atuam na gordura. O chá verde é elaborado com uma planta um pouquinho mais velha que o chá branco, porém ainda não passou no estágio de fermentação. Possui antioxidante menor que o branco e se destaca por um benefício maior, esse benefício e uma quantidade maior de cafeína. Então aqui é a diferença do chá branco, o chá verde, o chá vermelho, o chá verde e o chá preto. Por falar em chá preto, que a gente, para onde que se utiliza muito, né, o chá preto e o chá verde, né, para fazer a tal da kombucha, que é uma bebida gasosa, ácida, acidificada a partir da fermentação do chá por uma cultura de bactérias e leveduras, que pode conter até 40 micro-organismos e que forma uma camada gelatinosa, né, na superfície, que é chamado de scooby. Então, para se utilizar, né, para produzir a kombucha, é preciso cultivar um scooby, que é essa cultura viva, parece uma alga gelatinosa, junto a 10% do chá da safra anterior. Então, nesse scooby é adicionado ao recipiente de vidro com aproximadamente 3 litros de chá preto com açúcar, uma temperatura ambiente, coberto por um pano para que ele possa respirar e se reproduzir. Ao fim de 7 a 10 dias, na verdade, o scooby resulta em um filhote e a bebida finalmente está pronta para consumo. Claro, antes deve ser coalhada. Aqui tem um videozinho sobre o processo da erva mate, né, já que nós estamos falando de chá, de folhas. Então, como é que ela é produzida, né? O processo de produção da erva mate para o chimarrão passou por diferentes processos ao longo da história. Tem uma tradição milenar, né? Os povos indígenas já cultivavam. Então, ela é colhida, pode chegar, ao atingir o 4º ano, a planta inicia seu estado maduro. Nesse momento, a chegada da primeira colheita. A planta é bem grande. Depois, ela é sapecada. Ao chegar na indústria, as folhas saem do caminhão e vão direto para a esteira transportadora. A esteira leva as folhas para um sapecador. Nada mais é que um cilindro giratório onde a erva mate passa por um alto choque térmico. Passa um sapecador e é intensa, mas curta duração, que é um sapecador da erva mate. Depois, ela é seca. Contudo, o processo corre a uma temperatura bem menor e a erva fica exposta a um maior período de tempo. No processo industrial, pode levar até 6 horas. Leva, né? Enfim, todas as folhas. A erva, então, é conduzida por meio de peneiras, ventiladores, filtros e coletores que fazem a separação da erva do pó, folhas, talos e paus. Quando a gente quer a erva moída grossa, a gente não faz a separação, né? Mas a moída fina, sim. Então, moagem ou chancheamento da erva mate. Ao final dessa etapa, obtemos a erva mate chancheada, separada nos tamanhos exigidos e enviada aos seus respectivos depósitos. A moagem ou fragmentação é da erva mate submetida a SOX por pilões, mas também fazem processo de chanceamento. E depois é envasado ou empacotado. Então, o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional da erva verde, da folha verde da erva mate, com uma produção média de muitos hectares, 48% da produção nacional, seguido de Paraná e Santa Catarina, e no Mato Grosso com pequena produção. Os municípios produtores são Ilópolis, Arvorezinha e Palmeira das Missões. Então, 10 benefícios, né, incríveis do chimarrão para a sua saúde. Claro que isso aqui é tirado de um site, né, que é favorável ao chimarrão. Vamos lá, aqui sobre chás. Isso é mais difícil. Primeiro, qual é a diferença entre chá e infusão? Chá é sempre feito em saquinho e as infusões são feitas com as folhas.
B. Chá é uma infusão que contém as folhas da planta Camellia sinensis e as demais infusões não. A ou B? Conhecedores de A, chás? B? Nossa, Certo. olha. Os chás são bebidas que resultam das folhas da planta Camellia sinensis. Quimicamente, os chás também são infusões, pois uma infusão é uma reação que acontece ao mergulhar água quente em qualquer substância para se obter uma bebida. Mas, por serem uma variedade especial, recebe o nome de chá de acordo com a cultura. Qual é o nome da propriedade estimulante do chá? Teofilina ou teína? Teofilina? Teína. Olha. Você deve conhecê-la pelo nome da sua prima, a cafeína. A teína e a cafeína são a mesma molécula, mas recebem nomes diferentes por variarem de origem, resultando em efeitos diferentes. Enquanto a cafeína proporciona um pico de energia, o efeito da teína é prolongado e mais suave. Isso se dá porque a cafeína é metabolizada no estômago, enquanto a teína é metabolizada no intestino, alterando a forma com que o corpo absorve essas propriedades. E agora, o que é blend de ervas? A. Erva com flavor característico. Ou B. Mistura de diferentes ervas. B. Correto! O blend é mistura, né, em inglês, de ervas nada mais é que uma mistura de ervas. Isso para tudo, né? Tchararam. Fermentamos tudo. Folha, café, semente. Do chimarrão, ele não é fermentado, tá? Eu só trouxe para